Muito bom dia a todos vocês que nos assistem aqui pela IPP TV. É uma alegria estar junto a você nesta manhã no programa Vida Devocional. Nós, nessa manhã, vamos meditar num texto importantíssimo das Escrituras e que certamente Deus há de falar conosco aqui e com vocês aí que nos assistem. A meditação de hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós leremos dois trechos deste capítulo. Primeiramente, os versos 21 a 24 e depois, a partir do verso 35. Diz-nos assim a santa palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Nesta manhã nós vamos meditar nesse texto da palavra com o tema O Homem a quem Jesus seguiu, uma história de compaixão. Esse texto ele é bastante conhecido de todos nós e ele tem muito vigor para a nossa fé. A história começa nos dizendo que Jesus chegou à sua cidade. Depois de uma longa viagem de barco, Jesus aportou-se próximo a Cafarnaum, e enquanto Jesus estava à praia, grande multidão afluiu, certamente para ouvir as palavras do Senhor Jesus, aprender mais sobre o reino de Deus, e em meio a toda aquela multidão, um homem, ele singrou aquele mar de pessoas e aproximou-se do Senhor Jesus com o coração em pedaços. Seu nome era Jairo. Ele era o chefe da sinagoga daquela região, de Cafarnaum. Jairo aproximou-se de Jesus, diz-nos a palavra do Senhor, de modo singular. No versículo 22 nos diz que Jairo, vendo-o, prostrou-se a seus pés. Outras versões bíblicas nos diz que Jairo lançou-se aos pés de Jesus suplicando e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Primeiramente, vamos meditar nesta súplica de Jairo. E quem é Jairo? Esse texto nos ensina algo precioso, porque para haver uma sinagoga naquela região de Cafarnaum, aquela congregação dos judeus, onde eles liam a palavra de Deus, eles ensinavam a palavra de Deus, eles faziam as orações, era necessário que houvesse pelo menos 10 homens justos. E assim, certamente, eles encontraram esses 10 homens justos. E dentre estes, um para ser destaque, uma pessoa que cuidasse das instalações daquela sinagoga, da sua agenda e das necessidades dos que ali se congregavam,
este chefe da sinagoga, ele tinha que ter um caráter exímio diante dos demais. Este homem é Jairo. Esse texto nos ensina algo muito especial. É que a lei da gravidade, ela está para todos nós. Ela atinge para pessoas de credos, ela atinge pessoas de confissões muito firmes, a dor pode chegar a pessoas com famílias abastadas ou com famílias com dificuldades. Enfim, algo que caracteriza a humanidade hoje em dia é o dilema da dor. A dor ela é como um espinho na nossa carne, mas do lado de dentro do ser humano, na vastidão do nosso ser, do nosso íntimo, nós somos muito maiores do que a carcaça que nos envolve, do que a carne, do que o nosso corpo. Pelo lado de dentro, nós temos uma sensibilidade muito maior. E há certas notícias que, quando elas vêm, elas não ficam como um espinho na carne que nós podemos tirar. Que uma inflamação nos lembra de que há um corpo ali incomodando que precisa ser expurgado. A dor na alma, ela vai nos inflamando de dentro para fora, de modo que o desespero se instala. E a pergunta é: a quem recorrer quando isso acontece? Jairo estava com a sua filha de 12 anos, enferma à beira da morte. Talvez você esteja nos assistindo nesta manhã, no Vida Devocional, e tenha recebido a notícia de algum familiar ou amigo seu, uma pessoa muito querida, muito próxima sua, que esteja no limiar da vida. A quem recorrer? O que fazer em momentos como esse? Qual é a pessoa que você conhece, que você pode ir ao encontro dela? Jairo, com a sua filha adolescente de 12 anos, ele emprega o termo minha filhinha. Mesmo na cultura dessa época aqui, as filhas aos 12 anos, elas já estavam sendo preparadas para os seus pretendentes. Filhinha é um termo carinhoso de um pai para uma filha a vida toda. Quem é que vai ouvir a forma carinhosa que nós temos para com os nossos queridos e atender? Jairo, por ser de Cafarnaum, certamente ele já tinha ouvido a palavra de Deus, ele já tinha visto Jesus operando milagres, e quando Jesus aporta a praia de Cafarnaum, ele vai ao encontro de Jesus, e ele se lança aos pés de Jesus, e insistentemente, consegue imaginar essa cena? Alguém que suplica, que chora, que ergue a voz e lamenta, e daqui a pouco ele repete esta súplica. Somente uma pessoa com um coração compassivo pode entender o que é uma oração de súplica insistente. E o maravilhoso é que Jesus ouve a Jairo. Jesus sentiu a dor de Jairo. Porque se ele não tivesse tido esta empatia, este sentimento tão comunicado com a dor de Jairo, nós não teríamos esse versículo tão importante que é o verso 24 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, que diz: Jesus foi com ele. Jairo pediu: Senhor, venha e impõe as mãos sobre a minha filha, para que ela seja salva e ela viverá. O que me chama a atenção nesta manhã é essa frase de Jairo: para que ela seja salva e ela viverá. A palavra salvação, sozo, no grego, é muito mais do que uma cura no físico. Ela diz sobre todo o ser da pessoa ser restaurado. Jairo sabia que a filha dele precisava de cura no seu físico, mas ele emprega um termo que é: Senhor, impõe as mãos sobre minha filha para que todo o seu ser, toda a sua vida seja tocada por ti. E ela seja curada não apenas no físico, mas que ela te sirva, que ela viva a partir desta salvação operada por ti. Você que é mãe, você que é pai, que nos assiste nessa manhã, eu quero encorajar você a pensar sobre isso, na salvação dos seus filhos, e que a pessoa a quem você deve recorrer é o Senhor Jesus. E esta mesma oração de Jairo você pode fazer esta manhã: Senhor, coloque a tua mão sobre a vida da minha filha, coloque a tua mão sobre a vida do meu filho, ou talvez sejam seus pais. Senhor, coloque a tua mão sobre meus pais, ou alguma outra pessoa querida da sua casa, para que essa pessoa seja salva, para que todo o seu ser seja tocado pela graça de Deus, e então ela viverá.
Jairo, na sua súplica, ele nos conduz a um postulado teológico muito importante. É que a cura de Jesus, ela não visa apenas que a pessoa tenha mais um fôlego de vida, mas sim que essa pessoa viva para Deus, ela seja salva, ela caminhe neste mundo de perigos, mas com virtude eterna. Eu estou salvo em Cristo Jesus. E o maravilhoso é que Jesus, ao ouvir a súplica de Jairo, Jesus se envolve com este coração e vai com ele. O versículo 24, eu tenho ele grifado na minha Bíblia, a primeira frase que diz: Jesus foi com ele. Sabe, na história de Jesus nós vemos diversas vezes Jesus convidando pessoas: vem e segue-me. E essas pessoas seguiram a Jesus. Seguiram a Jesus porque viram que somente ele tinha para dar o que mais ninguém tinha, que é a salvação, e que dele flui palavras de vida eterna. Esse texto, ele é maravilhoso porque nos diz que Jesus foi após um homem que suplicava pela atuação divina na sua vida. Jesus foi com ele. Jesus poderia ter mandado seus discípulos no seu lugar. Vamos refletir aqui um pouco? Jesus poderia ter mandado Pedro, Tiago e João, que caminharam com Jesus até a casa de Jairo e até os aposentos onde estava a menina. Ou Jesus poderia ter enviado os 12 de uma vez só. Ou então Jesus poderia ter estendido a mão e feito uma oração, e à distância sua filha salva e curada. Mas o Senhor se internece pelas nossas fraquezas e ele caminha conosco. Jesus se pôs no caminho da dor de Jairo com ele. Todos nós já tivemos um espinho na carne algum dia. E o quanto antes tirá-lo, melhor é. Porque se um espinho ficar no nosso calcanhar, não importa se nós estamos caminhando na Marginal Tietê ou na Faria Lima, o trajeto vai ser de dor e de inflamação. Jairo estava com uma dor aguda no seu ser, porque a sua filha estava beirando a morte. E Jesus tomou o rumo da casa de Jairo. Naquele caminho de dor, Jesus disse: eu vou caminhar com você, eu vou com você. Jesus não foi depois de Jairo, ele não disse: vá, Jairo, e daqui a pouco, quando eu me desvencilhar da multidão, eu atender algumas pessoas, eu vou. Não, Jesus foi com ele. Você já parou para pensar quão maravilhoso é isso? Jesus andando conosco num caminho de volta para casa. Jesus andando conosco num caminho quando nós estamos esperando a dor aguda na alma. Essa manhã eu gostaria de dizer para você que o que Jairo experimentou aqui fisicamente, vendo Jesus e convidando, você pode ter isso de uma forma tão pungente na sua vida que ninguém vai dissuadi-lo desta experiência. Porque o Espírito Santo intercede por nós. E você pode ir até Jesus pela oração. Olha, não tem como dar errado. Porque Jesus enviou do seu Espírito que intercede por nós. O Espírito Santo, ele vive na vida do crente. Ele atua na vida do crente. Se você tem o Espírito de Deus que intercede por você aqui na terra, e você tem à direita de Deus Pai, o Filho de Deus, o nosso intercessor, não tem como a oração dar errado. Ir a Jesus hoje é muito mais do que nos dias de Jairo, porque nós temos a direção do Espírito Santo aqui e temos o Senhor Jesus nos ouvindo à direita do Pai, dizendo: eu sei o que é esse caminho de dor, eu sei o que é esse espinho na alma, eu sei o que é essa dor no corpo, eu sei o que é a notícia do luto. Portanto, recorra a Jesus nesta manhã em oração. Senhor, eu recorro a Ti porque mais ninguém pode caminhar este período de dor que eu estou passando. Jesus foi com Lázaro para a sua casa. Com Jairo para a sua casa. No caminho, enquanto Jairo chorava, Jesus o consolava. No caminho, enquanto Jairo lamentava a dor da possível perca da sua filha, Jesus confortava a Jairo. E olha que coisa maravilhosa, que Jesus seguia a Jairo e grande multidão ia com eles. No meio desse percurso, uma mulher que sofria de fluxo de sangue há 12 anos, ela interrompeu a caminhada. E nós sabemos dessa história, aquela mulher que creu no Senhor Jesus e foi tocar a orla da sua vestimenta para ser estancada aquela hemorragia.
cuja vida se esvaía. E no momento em que ela tocou, virtudes de Deus fluíram e ela foi plenamente curada. Alguém poderia pensar, esse milagre atrasou o caminho de Jesus e Jairo até a sua casa. Não. A caminhada com Jesus, ela nos revela o poder de Deus no meio do caminho. E foi isso que aconteceu com Jairo. Jairo experimentou do poder de Deus no caminho de volta para sua casa, de tal forma que quando a notícia veio para Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filhinha já morreu. O texto do evangelista Marcos, o capítulo 5, a partir do verso 35, 36, nos diz, não foi Jairo quem respondeu a quem trouxe essa notícia derradeira. Foi o próprio Jesus que tomou a palavra, ou seja, Jesus sentia a dor de Jairo e respondeu a quem trouxe essa notícia, comunicando-se diretamente a Jairo. Ele disse, não temas, crê somente. Sabe, quando nós recorremos a Jesus em meio à dor, Jesus vem conosco, Jesus dá-nos a sua palavra no meio do caminho, Jesus rebate as notícias que vêm ao meio do caminho, sendo elas agressivas, sendo elas pontuais, sendo elas legítimas, seja como for, Jesus está ouvindo conosco o diagnóstico. O texto sagrado nos diz que ao chegar na casa de Jairo, Jesus encontrou ali um alvoroço. Você já deve ter entrado em um ambiente de alvoroço, não é verdade? E sabe muito bem como que é isso. Alvoroço é quando você tem emoções diversas se comunicando em tons diferentes, em momentos inoportunos, é uma pessoa gritando enquanto outra está falando para se acalmar, e há quem ria, e há quem chore, e o texto sagrado nos diz que quando Jesus ele emitiu uma palavra ali dentro, algumas pessoas começaram a rir num ambiente de luto, era um alvoroço, uma bagunça sonora com confusão emocional. O texto sagrado nos ensina que quando Jesus entrou na casa de Jairo e ele viu o alvoroço, ele declarou, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Quando nós recorremos a Jesus no momento da dor, certamente ele vem ao nosso encontro pela fé, não porque nós mereçamos, mas para o louvor da sua glória. Ele caminha conosco no caminho da dor e ele entra na nossa casa. E uma casa onde há alvoroço, Jesus pode colocá-la em ordem. Talvez você esteja lutando além da dor de um possível luto com um alvoroço em família. A família não se comunica, a família não se bica, como dizem. A família, ela vive em constante atrito. Eu quero encorajar você nesta manhã a buscar ao Senhor, ir a Jesus em oração, porque Ele nos atende e Ele coloca ordem na nossa casa, Ele coloca ordem no nosso mundo interior, Ele coloca ordem no nosso mundo exterior, e enquanto as pessoas riam naquele ambiente de luto, Jesus colocou ordem dizendo, esperem ali fora, não fiquem aqui, vocês não estão aptos para este momento. É como se Jesus estivesse proclamando isso. E ele ficou ali apenas com os pais, com Pedro, Tiago e João, porque ele colocou esta casa em ordem. Jesus tem poder de limpar a nossa casa, a nossa família. Jesus tem poder de fazer com que maus relacionamentos e pessoas que não se comunicam de sensibilidade no momento do luto, tais pessoas elas fiquem distantes e somente Ele derrame bálsamo no seu coração. Porque uma outra dor que pode acontecer é quando nós estamos muito carentes de consolo e de paz de espírito e pessoas que não têm experiência nenhuma com Deus querem dar suas palavras, querem emitir considerações na dor sem terem sentido sequer uma dor. E o que aconteceu então? Jesus, ele tomou pela mão aquela menina e disse uma palavra de ordem, menina, eu te mando, levanta-te. E o evangelista Marcos, ele tem uma palavra que é recorrente no seu livro. É a palavra imediatamente.
Mateus nos diz que Jesus é o rei prometido da parte de Deus. Marcos nos diz que Jesus é o servo de Deus, que realiza as obras de Deus. E realiza quando? Imediatamente. Aquela menina se pôs em pé, ela que já havia falecido, Jesus deu vida para esta menina e ela passou a comer. Nesta manhã, eu gostaria que você meditasse nisso. Quando nós recorremos a Jesus como Jairo fez, Jesus, ele se compadece das nossas fraquezas e o que se passa dentro da nossa casa. Jesus, ele caminha conosco o caminho da dor. Quem procura por Jesus não volta para casa sozinho. Jairo procurou por Jesus e Jesus voltou com Jairo para a sua casa. O dia está começando, mas você pode, neste momento, pedir a graça de Deus, dizendo isso: Senhor, eu vou voltar para casa, mas eu não posso voltar sozinho. O Senhor pode voltar comigo. E o que aconteceu neste caminho, quando mais notícias ruins vieram até Jairo, Jesus ouviu essas notícias, Jesus respondeu por Jairo. Nós precisamos de alguém que não exagera as dificuldades no caminho da vida, mas que trata as dificuldades como elas são. Jesus não negou que a menina havia falecido, mas ele fortaleceu a fé de Jairo. O mesmo pode acontecer conosco. Nós podemos ouvir notícias aterradoras, mas Jesus conosco no caminho, ele nos dá o bálsamo e ele nos encoraja a prosseguir dizendo: eu estou indo com você, continue, fortaleça, não temas, crê somente. Ao entrar na casa de Jairo, Jesus pôs ordem na casa de Jairo. Talvez você, mãe, você, pai, esteja num momento que a sua casa precisa de ordem. E nada melhor do que você procurar a Jesus e entregar os cuidados da sua família a Ele, pois Ele coloca ordem onde há alvoroço. E o mais importante, Ele que é o autor da vida, quando viu a menina que estava em óbito, Ele a tomou pela mão e a ressuscitou para a glória de Deus Pai. Nesta manhã, em que nós meditamos nesta mensagem, o homem a quem Jesus seguiu. Seguiu por quê? Porque Jesus sentiu a dor dele. Porque Jesus sabia da necessidade dele. Este homem que teve Jesus seguindo até sua casa, viu milagre no caminho enquanto voltava para casa. Sabe, nós não devemos ser pessoas que ficam ávidas por milagres, porque a coisa mais importante que tem é a presença de Jesus. E quando nós temos a presença de Jesus no caminho, consequentemente, coisas maravilhosas acontecem. Mas por quê? Porque nós temos a presença de Jesus. Essa doce presença veio para nos salvar, para nos curar, mas primariamente para nos salvar. Nesta manhã eu encorajo você a buscar a Deus. Nós vamos fazer uma oração neste momento. Nós vamos orar pelos pedidos de oração que foram manifestos aqui no nosso programa. Você que escreveu, você que participou do nosso programa. Deus sabe do que você precisa e nesta manhã a palavra de encorajamento é essa. Jesus, Ele é tão sensível que Ele atende a esta oração. Senhor, venha e imponha suas mãos sobre a minha filhinha e ela será salva e viverá. Você pode orar assim por um ente querido nesta manhã. Eu quero orar com você nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de partilhar da Tua palavra nesta manhã, neste programa Vida Devocional. Que a nossa vida seja em devoção a Ti unicamente, ó Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos, pelos méritos de Cristo Jesus, que o Senhor ouça, ó Deus, a oração de cada um de nós, pessoas que estão assistindo a esse programa, que estão participando dele, que manifestam seus pedidos de oração. Senhor, Tu conheces cada coração e cada pessoa necessitada. A dor desta alma, a dor no físico, a dor na família, Senhor. Ó Deus, nós oramos pedindo a Tua intervenção na nossa vida. Ó Senhor, venha, imponha as Tuas mãos sobre filhos e filhas, e eles serão salvos e eles viverão. Senhor, venha nesta manhã e imponha as Tuas mãos sobre pais, mães, avós, pessoas queridas, para que eles sejam salvos e eles viverão.
Senhor, coloca a ordem na nossa casa. Vivemos num mundo de alvoroço, mas nós precisamos do Deus da paz, a paz de Deus que excede todo entendimento. Senhor, nós abençoamos, ó Deus, em Cristo Jesus, a cada uma das pessoas que nos assiste nesta manhã, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.